Allan Kardec perguntou aos espíritos, na questão 459, sobre a influência dos espíritos em nossas vidas. Se os espíritos nos influenciavam, e os espíritos responderam, a tal ponto eles influenciam, que de ordinário são eles que nos dirigem. Essa perspectiva nos abre um espaço para o entendimento de que nós convivemos com o mundo espiritual e guardamos uma certa alienação. A despeito da teoria nos ensejar esclarecimento sobre o mundo dos espíritos, nós não vivemos como se fôssemos espíritos e não consideramos o mundo espiritual como um mundo que se interpenetra com o mundo físico. E achamos que quando os espíritos vão se manifestar, eles estão tão e exclusivamente na reunião mediúnica. Parece que a reunião de intercâmbio mediúnico, ela é ali a circunstância em que os espíritos vêm e se relacionam conosco. É uma ignorância cabal, porque os espíritos, se eles nos influenciam a tal ponto que possam nos dirigir, nós somos forçados a compreender de que a relação nossa com os espíritos, ela se pauta tal como dos micro-organismos invisíveis a olho nu entre eu e vocês. Você olha para a sua mão, não vê nada. Para os seus dedos, não vê nada. Se você tocar numa placa de Petri e deixar 5 a 7 dias, a absurdidade de colônias que vão se desenvolver, multiplicando-se freneticamente, falam dos micro-organismos bacterianos que estavam na ponta dos dedos. Mas nós não temos essa percepção. Nós ficamos ainda alienados pelos 5 sentidos e ficamos paralisados nessa hipnose. E não conseguimos nem enxergar o macro, à distância, e nem o micro. Em olhando para o céu, quem haveria de supor que hoje a ciência consegue comprovar que existem mais de 200 bilhões de galáxias, significando, portanto, uma quantidade tão extraordinária que não cabe no nosso psiquismo avaliar a extensão do universo conhecido até agora. Na mesma perspectiva está para o infinitesimal. Você não se dá conta de que você, adulto, tem 7 octilhões de átomos, ou seja, você é um turbilhão eletrônico, como diz o Espírito Emmanuel, e você não se dá conta de que você, em sendo tudo isso, é nada, porque os átomos são espaços vazios. E na medida, portanto, que a gente vai para o macro e vai para o micro, nós vamos nos percebendo, nos dando conta de que os nossos sensórios, mesmo armados pelos instrumentos, eles são insuficientes para delimitar a quantidade de astros, de micro-organismos, de átomos, partículas e superpartículas que jazem no nosso mundo conhecido, que são um pouco mais de 4% daquilo que os astrofísicos admitem que seja composto o universo. Isso porque, para além desses 5% de matéria tangível que o universo é feito, no conhecimento da física da atualidade, nós temos os mundos paralelos, aonde jazem os espíritos, o mundo espiritual. Então, essa relação com o mundo espiritual, ela vai sendo definida pelo aparato da mediunidade. E como a mediunidade ela é vivenciada ostensivamente numa vez por semana, dentro de um horário na casa espírita, a gente acha que os espíritos só estão naquela circunstância e negligenciamos avaliar
de que os espíritos coabitam conosco. Eles estão conosco em todas as circunstâncias. Não há espaço interdito aos espíritos. E de que Paulo, ao afirmar de que há uma nuvem de testemunhas que nos assistem, ele dava uma pálida visão da quantidade de espíritos que circulam na nossa vida. Aqueles que têm medo de espíritos apenas manifestam o medo quando alguém incorpora em casa, no vizinho. E aí você fica apavorado com medo do espírito que chegou. Mas aquele espírito chegou é aquele que apareceu pelo um transe. Mas se você pudesse ver os espíritos, você se daria conta de que o mundo dos espíritos que se entrelaça conosco é de tal monta que você não conseguiria se esquivar à presença deles em nenhum lugar e em nenhuma circunstância habitualmente. Quando André Luiz, no livro Os Mensageiros, fala de uma reunião que se dá no Rio de Janeiro, uma palestra, um estudo, onde estão presentes aproximadamente 30 e poucas pessoas, e o benfeitor analisa que naquela circunstância, ao lado daquelas 30 e poucas pessoas, há 4 vezes mais de frequência em nível espiritual, nós já entrevemos o que é que se passa nessa inter-relação de encarnados e desencarnados. E assim, nós vamos nos aproximando um pouco mais dessa percepção da realidade, que às vezes ela fica circunscrita apenas ao fenômeno ostensivo. Mas é de bom tom seguir a fala dos espíritos a Kardec, para que a gente saiba de que nós não estamos a sós. É verdade que numa que outra circunstância, você pode guardar uma certa privacidade, mas habitualmente os espíritos estão conosco, fazem parte da nossa vivência, no ônibus, na rua, em casa, no centro espírita, fora do corpo, quando estamos, por exemplo, no avião, quando estamos mergulhando nas entranhas do mar, nós percebemos espíritos através dos registros, não só dos médiuns, mas da narrativa dos espíritos que assinalam a presença do mundo espiritual nesse movimento de interpenetração com o mundo físico. Isso nos ajuda, portanto, a podermos ter um pouco mais de cuidado e vigilância para percebermos que, tal como as bactérias, os vírus, os fungos podem nos alcançar se nós estivermos vulneráveis do ponto de vista da nossa sanidade física, os espíritos podem nos perturbar psiquicamente e alcançar-nos a economia mental e afetar-nos a emoção, afetar-nos o psiquismo e afetar-nos fisicamente. Eu tenho alguma experiência nessa área porque lido com a saúde e no âmbito da psicoterapia. E poderia narrar algumas situações para mostrar, levantando um pouco o véu, do quanto os espíritos estão presentes no nosso cotidiano. Eu lembro-me, certa feita, de uma pessoa que chegou com dor de cabeça, e eu, ao me aproximar dela, era uma pessoa amiga, que eu já cuidava dela há algum tempo, eu tomei o aparelho de pressão, e quando eu estava com o manguito inflando para fazer a aferição da pressão, ela, narrando a dor de cabeça, quando eu fiz a tomada da pressão, no momento que eu estava tomando a pressão, concluindo e desfazendo pelo manguito o aparelho que estava inflado, ela fez um transe, incorporou. E eu dialoguei com o espírito. Ela estava com 22,12, 220 por 120 de pressão. A dor de cabeça falava do espírito que estava conectado a ela e que completou o transe quando eu acabava de mensurar a sua pressão arterial. E quando eu acabei de conversar com o espírito e houve um encaminhamento adequado, me deu curiosidade e eu fui medir a pressão dela, porque a pressão estava muito alta. Era uma pressão com uma indicação de uma intervenção em pronto-socorro, uma intervenção médica, imediata. E então, quando eu medi, estava 12 por 7. Caiu de 220 por 120
para 120 por 70, uma pressão normalíssima. Após o transe, eu não esperei 1 hora após o transe para tomar a pressão. Acabou o transe, ela se recompôs, então eu disse, deixa eu tomar sua pressão de novo, porque tinha acabado de tomar antes do transe. Estava assustado. Quando eu tomei a pressão, veio essa referência. Então, é assim que acontece. De outra feita, eu estava atendendo uma pessoa que chegou com asma, e quando nós fizemos uma intervenção, havia uma interferência espiritual. E quando a entidade se desconectou, a asma cedeu, sem precisar de medicação broncodilatadoras, corticosteroides, broncodilatadores. Não foi necessário fazer nada, nem a homeopatia, que era o motivo pelo qual ela me procurou. Processos físicos. Mas quantas vezes, sutilmente, isso se dá e a gente nem se dá conta. Está sentindo uma vocação, num dado momento, estranha para comer algo, para vestir-se, ou contra alguém, ou a favor de alguém, e aquilo resulta de uma leve conexão espiritual que se faz circunstancialmente. Eu lembro da minha irmã, que saía vestida com uma roupa avermelhada, comprida, como se fosse um grande saião. Naquele dia colocou uma pedra na testa pela manhã, e quando chegou à noite fez um transe, e eis que uma cigana se comunicou. Ela voltou muito aborrecida. A gente não pode mais nem ser a gente. Eu pensei que era eu que estava me vestindo do jeito que eu queria, mas eu estava me vestindo sob a interferência espiritual. Quantas vezes nós sentimos raiva de alguém, é uma influência sutil, sem que você tenha necessariamente uma mediunidade no nível ostensivo. Porque é de bom tom que se analise o fenômeno mediúnico, na sua conceituação básica de Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, quando ele trata dos médiuns, e ele define os médiuns como aqueles que têm uma sensibilidade orgânica ou física que enseja a manifestação dos espíritos de modo ostensivo. Diz ele, usualmente chamamos o médium aqueles em que essa manifestação se faz ostensiva de efeitos patentes, claros, sistemáticos, repetidos, caracterizando, portanto, uma diferença entre as pessoas, de um modo geral, que sofrem a influência dos espíritos, e outras que são mais sensíveis, e quando os espíritos as influenciam, elas revelam mediante um transe ostensivo, repetido, que se mostra patente, volumoso, quantitativo e qualitativamente. Isso é um médium. Quando se pergunta, você é médium? Seria redundância eu perguntar para uma pessoa se ela é médium, se todos somos médium. Mas aqueles que não somos médiuns também sofremos a influência dos espíritos. E a sutileza da percepção, a acuidade da vigilância, a autoanálise vai nos levando a perceber de que há uma interferência espiritual positiva ou negativa naquela circunstância. Eu mesmo, que não tenho nenhuma ostensividade mediúnica, em dadas circunstâncias, eu me dou conta que estou dizendo coisas quase num automatismo sem raciocinar. Eu estou num transe sutil, atendendo uma pessoa, às vezes fazendo uma fala, às vezes a gente faz uma fala numa palestra e depois eu mesmo vou anotar, porque eu achei interessante aquilo que eu disse. Quer dizer, se eu que disse, por que eu vou anotar? Eu anotei porque, para mim, aquilo foi surpreendente. Foi um raciocínio em função de uma aproximação espiritual e pela via intuitiva ou inspiratória, eu disse algo que foi novo, que foi criado naquele momento a partir da sutileza de uma interferência espiritual. Esse fenômeno se dá ora na reunião mediúnica, ora em qualquer lugar. Eu já estive atendendo um espírito e, num dado circunstância, conversando com o espírito, eu disse, Sara. Ela disse, como tu sabes o meu nome? Eu não sabia porque eu sabia o nome dela. Eu não ouvi ninguém dizer, eu não incorporo. Eu disse Sara, saiu Sara e era Sara. Se eu dissesse Maria, eu tinha um percentual de possibilidade de acerto muito grande, porque tem muita Maria. Mas Sara, e ela se espantou, e eu me espantei com o espanto dela, porque eu também não sabia que sabia. É a intuição sutil que surge, mas com tanta proeminência que você se espanta quando ela emerge, fazendo com que a gente perceba
de que os espíritos nos influenciam a existência muito mais do que a gente pensa.